Boa noite a todos, bem-vindo ao quarto vídeo teológico desta noite. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco, o amor de Cristo nos uniu. Vamos hoje começando a meditar a primeira leitura do dia, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 26 a 40, que diz assim: O anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Prepare-se e vá para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza. É o caminho que se acha no deserto. Felipe levantou-se e foi. Nisto apareceu um eunuco etíope, ministro de Cândace, rainha de Etiópia. Ele era administrador geral do tesouro dela. Tinha ido a Jerusalém em peregrinação e estava voltando para casa. Ia sentado em seu carro, lendo a profecia de Israel. Então o Espírito disse a Felipe: Aproxime-se desse carro e acompanhe. Felipe correu, ouvindo o eunuco ler a profecia de Israel, e perguntou: Você entende o que está lendo? O eunuco respondeu: Como posso entender se ninguém me explica? Então convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro perante ao tosqueador. Ele ficava mudo e não abria a boca. Eles o humilharam e gerou a injustiça. Quem poderá contar seus seguidores? Porque eles o arrancaram da terra dos vivos. Então o eunuco disse a Felipe: Por favor, me explique de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a outra pessoa? Então Felipe foi explicando e tomando essa passagem do eunuco como por ponto de partida, anunciou Jesus ao eunuco. Continuando o caminho, chegaram ao lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Felipe: Aqui existe água? O que impede que eu seja batizado? Felipe disse-lhe: É possível, se você acreditar de todo o coração. O eunuco respondeu: Eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então o eunuco mandou para o carro. Os dois desceram junto às águas, e Felipe batizou o eunuco. Quando saltaram da água, o Espírito arrebatou Felipe, e o eunuco o viu mais. Então perguntou sua viagem. Então prosseguiu a sua viagem cheio de alegria. E Felipe foi para Azotos e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nós vamos agora ver esses pontos teológicos, esses fatos a qual nós lemos na primeira leitura de hoje, referente a esta quinta-feira, 22 de abril,
de 2021. O primeiro ponto que nós vamos discutir é o apóstolo Filipe é anunciado para evangelizar num país de Gaza, explicando o melhor caminho a seguir, sendo seguro pelo o mesmo. Então veja só, nesse primeiro ponto nós vamos refletir sobre o quê? Sobre o envio de Felipe a essa região, né? A região da Gaza, desculpe, corrigindo, essa região de Gaza, que era na época também um território envolvido por grandes conflitos. Então o Senhor mandou que o apóstolo Filipe ele fosse pregar nesse lugar. E ao chegar lá, encontrou o eunuco. Eunuco quer dizer um grande administrador de bens da época. Esse eunuco era o administrador dos bens da rainha da Etiópia, né? Da faixa de Gaza na época. E era totalmente pagão. Então, o primeiro propósito de Jesus, de Deus, através de Jesus, foi que levasse Filipe a essa região. E o que ele garantiu a Filipe, como um apóstolo, foi a segurança em ter a fé nos planos de Deus. Filipe, ao ato que ele foi enviado para essa região, ele foi sabendo com toda segurança o que iria fazer, né? O que iria acontecer sobre ele. O segundo fato desse envio de Felipe é o ardor, a gente pode perceber o ardor missionário do mesmo, né? Seguindo na sua caminhada. Primeiro, recapitulando, primeiro foi o seu envio, com o envio veio a segurança naquilo que ele acreditava, depois da sua segurança era o ardor missionário que ele tinha, não é isso? Ele tinha aquela paixão, ardor vem de paixão, entendeu? E o terceiro é sua disposição convicta de seguir na sua caminhada. Se Felipe fosse outro qualquer, com certeza negaria, mas Felipe ele estava cheio de segurança, ele estava cheio do ardor missionário e decidiu seguir com a sua caminhada. Ele não se negou de jeito nenhum quando Jesus lhe enviou. O segundo ponto é a obediência de Felipe a aceitar a missão, podendo realizar o enviado dado por Cristo em sua partida. Ou seja, primeiro fato, nós vimos o envio, não é isso? Em segundo fato, nós vimos a segurança em ter fé nos planos de Deus, ou seja, Filipe estava seguro do que estava fazendo, do que devia fazer durante a sua jornada. Nós podemos perceber o ardor missionário que ele tinha dentro do seu peito, não é isso? E também nós vimos a disposição de evangelizar. E pelo quinto fato, a aceitação dessa missão. Então, isso é para a gente refletir os 5 pontos primordiais que Felipe teve em aceitar essa missão de Jesus. É isso. É tanto que o tema do texto ele diz iniciação cristã em nossa vida, ou seja, de quando partimos para a missão em Cristo. Nós temos que ter
né, esses 5 pontos primordiais que Filipe teve, que são o envio, né? Nós somos enviados a fazer a missão em Cristo, confiar a missão em Cristo. Segundo, nós temos a segurança de ter fé nos planos de Deus e no envio de Deus, né? O terceiro nós temos que ter desabrochar o ardor missionário, né, isso, e seguir na nossa caminhada sem olhar como e quem vai atrapalhar, e a disposição de evangelizar. Nós temos que ter disposição livremente para poder evangelizar. Nós temos que ser livre e termos disposição para evangelizar e não deixar nenhum obstáculo nos empatar. O quinto fato é a aceitação da missão. Às vezes a missão ela é árdua, ela é um pouco pesada, mas nós temos que ter a aceitação, nós temos que persistir na nossa caminhada. Então Filipe, no decorrer desse texto, ele teve esses 5 pontos primordiais, não é isso? Então nós temos que, dentro disso tudo, nós temos que reforçar o nosso ardor missionário e nossa fé. Se a gente renovar como Filipe, que renovou, que aceitou, que teve a segurança, que desabrochou o ardor missionário, nós vamos também seguir esse exemplo. E também vamos renovar a nossa alma. Quando eu digo renovar a nossa alma, é fortificar a nossa alma em nossa missão. Então foi isso que Filipe fez na época. Filipe, ele tomou para si o reforço do seu ardor missionário também, né, que ajudou muito a esses 5 pontos primordiais, e também renovou sua alma. Ele estava renovado a alma, ele não deixava, ou ele não deixou que nada o abatesse na sua missão. O terceiro ponto que nós podemos discutir é o encontro de Filipe com o agente público, né, de uma comunidade pagã e cujo Deus envia o mesmo para preparar, né, o determinado agente e retornando o mesmo para as coisas de Deus. Aí vocês podem me perguntar como foi que Filipe fez isso. Então vamos nos aprofundar, né, depois dos primórdios do início de uma vida cristã, né, isso. Filipe, ele fez com que Deus ficasse satisfeito com a sua partida, né? O primeiro ponto para o encontro acontecer foi que Deus ficou satisfeito com a ação de Filipe. Ora, Filipe deixou sua vida real, sua vida humana, e foi reforçar sua vida espiritual. O que é renovar sua vida espiritual? É fazer a sua missão, constituir, concretizar, ou como vocês queiram chamar, a missão que Deus lhe confiou. Então, para isso, vendo esses pontos, Deus ficou satisfeito com Filipe, despertando nele as virtudes do Espírito Santo. Quais são as virtudes do Espírito Santo? A coragem, né, isso, o temor, a sabedoria, a ciência, tudo isso Filipe desenvolveu junto com Deus. Deus viu a sua capacidade, a sua entrega na sua missão, que Deus colocou sobre Filipe os dons do Espírito Santo. Então, Filipe, ele não chegou naquele determinado homem, naquele determinado encontro,
com apenas a coragem, a segurança, mas ele também chegou cheio do Espírito Santo, cheios da virtude do Espírito Santo. Então nós temos que refletir sobre isso. Tenho aqui no meu rascunho que nós devemos seguir o exemplo de Filipe, apóstolo de Deus, que nos convida a despertar os dons do Espírito Santo. Então nós devemos sim ter e despertar, se no caso não tiver, os dons do Espírito Santo. Eu vejo os dons do Espírito Santo como um presente na nossa vida. É quando Deus nos permite ver a nossa capacidade de seguir na missão. Por exemplo, uns evangelizam com a canção, outros evangelizam com o dom da oratividade, ou seja, fazem leitura na hora da missa. Então, isso são o desafrouxamento, né, da virtudes do Espírito Santo, ou seja, do dom do Espírito Santo. Também podemos e devemos sempre estar atento ao Espírito Santo em nossos corações e deixar eles nos tocar. Nós devemos nos deixar tocar pelo Espírito Santo e ele mesmo faça a nossa jornada, não é isso? Ou seja, ele mesmo que nos direcione, nos use o que a gente deve ou não deve fazer em nossa caminhada. Tudo vai de acordo com os planos do Pai. Filipe, ele não foi para esta missão por sua vontade, mas ele foi com a vontade do Pai. O quarto ponto que nós vamos destacar, né, isso tanto o fato histórico como o que Filipe fez ou como nós devemos fazer, ele diz assim, que o apóstolo Filipe, ele prosseguiu com sua missão e conquistou o coração e a alma daquele pagão para Deus. Ou seja, teve um momento que Filipe reconheceu, viu que aquele pagão ele estava procurando a Deus, mas não sabia, não tinha um conhecimento de que aquilo que ele lia era falando do próprio Filho de Deus. Então ele estava como eu posso dizer, entre o muro. Ele não sabia o que seguir, ele não tinha o conhecimento da palavra. Então o que Filipe fez? Ele conquistou aos poucos. Ele conquistou aos poucos o coração e a alma daquele ser humano. Como ele fez isso? Ele fez isso mostrando que aquele que ele estava lendo se retratava do Filho de Deus na pessoa de Jesus Cristo, entendeu? E como eu falei, podemos também observar na parte também de Filipe como ser humano, o que foi que ele fez e como ele reagiu devido a essa conquista, né? A essa conquista do coração e da alma desse pagão. O apóstolo Filipe transferiu segurança para aquele homem cujo estava perdido, lhe mostrando o verdadeiro caminho, luz e salvação, que é Cristo o Senhor. Então exatamente foi isso que ele fez. Ele mostrou os caminhos corretos a qual ele deveria seguir, não é isso? A qual ele deveria andar. Ele levou Jesus até o pagão e fez com que ele passasse a enxergar as coisas, os sinais, os prodígios de Deus sem mesmo conhecer.
Então isso aí para nós é como um testemunho, é que nós devemos dar sempre testemunho testemunho vivo daquele que nos faz e realiza os nossos planos. Quem realiza os nossos planos? Jesus, Deus através de seu Filho Jesus Cristo, mesmo vendo os sinais e prodígios que às vezes nós queremos que aconteça, mas não acontece naquele exato momento, acontece em outro momento da vida, mas nós sabemos que Deus trabalha sempre no seu tempo, não é? Não é o tempo humano, é o tempo de Deus. Mas mesmo assim, eu estou falando referente ao texto de hoje. Nós devemos testemunhar sempre a vivência de Jesus na terra, o que Jesus nos deixou de herança como seus filhos. Não é isso? Então é isso que neste quarto fato que fala, não é isso? Que fala sobre o pagão, a conquista, que Filipe conquistou o pagão, né? Com as suas palavras, falou um pouco de Jesus, falou um pouco da profecia da qual ele se retratava, né? Isso que ele estava lendo no momento. Enfim, é um ensinamento espetaculoso, não é isso? É Felipe nos ensinando a ser verdadeiro missionário, a ter uma vida realmente cristã, não é isso? Vamos recapitular os pontos que nós debatemos, né, anteriormente. Primeiro, nós temos o envio, né, isso de Filipe. Nós temos a segurança de Filipe, né, isso. Nós vimos o ardor missionário do apóstolo Filipe. Nós vimos a sua disposição, né? Ele se dispôs a pregar o evangelho naquela região perigosa. Terceiro, nós vimos sua aceitação, né, isso? Nós vimos sua aceitação. O quarto, nós vimos a sua maior conquista de trazer e testemunhar as coisas de Cristo na vida daquele que não tinha o conhecimento, daquele que passou das trevas para a luz, que saiu das trevas, que não tinham conhecimento da vida e dos prodígios e sinais de Deus, para o caminho da luz, o caminho da salvação e o caminho da ressurreição. O quinto fato histórico é que Deus revela para o homem pagão através da profecia do grande Isaías. Isso aí nós vamos destacar o principal ponto, o seguinte: o homem ele não conheceu, né, isso, por testemunhos de outras pessoas, não viu os trabalhos, os sinais e prodígios de Jesus, mas ele leu a profecia no livro sagrado. Então, neste momento, houve a revelação de Deus para ele. Deus falou, instruiu ele para que ele lesse aquela profecia e ele se auto-transformasse, que ele se transformasse de sua morte, onde ele estava morto espiritualmente, para a sua ressurreição, onde ele estava nas trevas e passou para a luz, passou para o caminho de transformação espiritual. Não é isso? Quando conheceu a luz de Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Não é isso? O sexto ponto, ele diz o seguinte, ele diz o seguinte, que o pagão se converte
ao cristianismo através do apóstolo Filipe. Então, quando ele passa a conhecer que os olhos da fé dele reabrem nos sinais e prodígios de Cristo, ele se autoconverte. Aí nós podemos destacar o quê? Que a autoconversão é a vida santificada do ser humano. Como assim vida santificada do ser humano? Para eu ser santo eu não preciso fazer milagre, mas eu preciso estar separado das coisas mundanas. Ser santo não é fazer milagre, não é se martirizar, não é morrer, mas sim ressuscitar em Cristo, se separar, morrer para as coisas do mundo e ressuscitar para as coisas de Cristo. Ser santo quer dizer, na verdade, a palavra separado das coisas erradas. Então a conversão do eunuco se deu através disso, quando ele conheceu a palavra, quando ele conheceu na profecia os atos benéficos de Jesus. Deus revelou que se tinha seu filho, que seu filho redimiu o mundo através de sua crucificação e ressuscitou, que quer dizer se transformou a vida daqueles que estavam mortos, entendeu? E fez com que surgisse novos missionários, pessoas que realmente não conhecia Jesus na época. Então, o pagão, ele se converteu, né? Ele se abriu às coisas de Deus. Ele resolveu se autotransformar. Ele resolveu se separar, ele resolveu ser santo, deixando aquela vida de pagão, aquela vida que vivia nas trevas, e passou para a vida da luz. Então ele agora se transformou numa pessoa santa, ou seja, numa pessoa separada do pecado. Entendeu? Entenderam? O sétimo ponto diz assim, que o pagão renovou a sua vida através do batismo nas águas, renascendo em uma nova vida. Mas antes de a gente ver esse tópico, nós vamos ver aqui na conversão, né? E no convite de Filipe, que ele diz assim, que Filipe admira-se com a atitude do pagão, né? Isso, de aceitar, fica incrível, maravilhado com a decisão dele, né? Isso, e vê que o seu esforço foi um esforço benéfico, ele conseguiu afligir beneficamente aquela alma para Deus. Ele ganhou aquela alma para Deus. E o sétimo ponto, ele diz que Filipe ajuda o pagão a encontrar os caminhos luminosos de Deus em sua vida, transformando numa nova criatura. Para a gente poder chegar aqui, num ponto 7 que diz assim, o pagão renova sua vida através do batismo nas águas. Então é exatamente isso. Filipe, ele ajuda o pagão a encontrar os caminhos luminosos através do batismo. Então, essa ideia do batismo, às vezes muita gente não entende, eu vou me batizar. Não, o batismo é exatamente para transformar a nossa vida. É a transformação de uma vida, de deixando de ser criatura de Deus para ser filho legitimado do Pai. Ou para deixar aquela vida errada e assumir uma nova vida. Então o pagão, ele desceu sobre as águas, ele emergiu no Espírito de Deus, se erguendo uma nova criatura. Então foi isso que admirou Filipe, foi a decisão dele. Mas isso não só foi apenas trabalho de Filipe, foi também Deus realizando os seus sinais e prodígios.
tudo que aconteceu, tudo que nós estamos vendo no texto dessa primeira leitura do dia, ela relata exatamente sobre os pontos a qual Jesus age em nossa vida, né? Como Jesus age em nossa vida através de um missionário, através de um padre, através de um ministro, através de um catequista. E o oitavo e último ponto, ele diz assim, que a transformação da situação da vida nova do pagão para uma vida em Deus. O que ele quer dizer isso? Ele quer dizer que o pagão ele passou a ser missionário. Ele deixou aquela vida de administrar os bens materiais, de querer recolher só bens materiais, e agora ele recolhia almas, ele administrava almas para Deus. Ele se tornou um missionário. Já vendo o ponto de Filipe, após o ato, né, do batismo nas águas, a renovação nas águas, Filipe ele foi arrebatado como? Ele sumiu, né, da determinada região onde ele estava em reunião com o funcionário pagão, né? E após o seu ato de transformação, Deus enviou Filipe para outra missão em Jerusalém, né? Para que ele fizesse o mesmo trabalho em outra região. E já para a gente, no ponto 6, ponto 7 e ponto 8, ele diz que devemos sempre estar pronto para acolher o irmão, né? Isso, ele nos ensina a acolher o irmão, né? Nos ensinando a conversar, a mostrar mais, ter segurança, ter aceitação na nossa missão, ter o verdadeiro ardor missionário e ter a disposição de falar de Cristo sem medo e sem vergonha. Entendeu? Então é isso que ele pede para a gente, para que a gente esteja pronto para acolher o irmão a qualquer momento. Não é isso? O ponto 7, em referente ao ponto histórico e ao ponto de Filipe, ele diz que Jesus Cristo pede-nos para engajar os trabalhos religiosos cujo eleva os seus caminhos. Então foi o que Filipe fez. Filipe batizou-lo, Filipe renovou-lo e Filipe mesmo deixou com que Deus encaminhasse o pagão para a sua missão, assim transformando, assim encaminhando Filipe para outra missão. Então, do mesmo jeito, Jesus requer de nós que a gente tente, após a conversão do indivíduo, da criatura, nós possamos engajar ele nos trabalhos religiosos da igreja, para que ele passe a mais a criar o ardor missionário, para que ele possa desfrutar das coisas profundas que vêm do céu. E o último ponto que nos leva a refletir para a nossa vida e para encerrar também o vídeo, quando nossos trabalhos encerram, somos chamados por Deus para outra missão em geral. Então aquela missão ali já está cumprida. Nós plantamos aquela semente. Agora aquela semente, ela vai germinar para Deus. Foi isso que Filipe fez com o pagão. Filipe, ele preparou, ele transformou, ele fez a sua aceitação e no final ele lançou a semente na terra para que ela germinasse. E que, como eu falei várias vezes, ele foi renovado. Ele foi dado como satisfeito diante de Deus, né? Filipe alimentou a alma com a palavra, com os propósitos de Deus na vida desse pagão. Então, muito obrigado. Continue assistindo e curtindo os vídeos teológicos, né? Aproveite também, dê o seu likezinho, entendeu? Para que a gente possa
fazer mais vídeos, né? Isso, possibilitando a vocês o evangelho do dia a dia. Então, que a paz do Senhor esteja com vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.